grande objetivo dos trabalhos que temos feito ao longo destes anos tem sido tentar encontrar quais é que são as regiões do cérebro que são mais suscetíveis ou mais resistentes às patologias no contexto da doença de Alzheimer. E, nesse sentido, depois de encontrarmos essas regiões que são mais vulneráveis à doença de Alzheimer, podemos também usar esse padrão de atrofia para conseguirmos fazer um diagnóstico mais preciso, mais precoce e também guiar outros estudos, por exemplo, com a caracterização molecular destas regiões do cérebro, para levar a novas terapêuticas no futuro que possam ser implementadas no contexto da doença de Alzheimer. Ao compreendermos que outras copatologias que afetam a doença de Alzheimer, ou seja, outras doenças que co-ocorrem com a doença de Alzheimer, nós podemos também já saber que no contexto desta nova era em que nós temos fármacos que podem alterar o curso da doença de Alzheimer, podemos também identificar quais é que vão ser os doentes que vão responder melhor a estes tratamentos dirigidos à doença de Alzheimer. O nosso trabalho consiste na utilização de inteligência artificial para rastrear a principal causa de cegueira irreversível no mundo ocidental, que é o glaucoma. É uma doença silenciosa, o doente não tem sintomas e habitualmente os doentes só nos procuram quando já é tarde demais, que isto não anda para trás. O nosso projeto sempre, o nosso trabalho como clínicos é tentar travar a doença, mas se o doente já vem ter connosco tarde demais, pouco mais há a fazer. Durante anos pensámos que era ideal fazer o rastreio, portanto ir à procura da doença antes dela ser grave, mas nunca foi possível. A partir do momento em que há uma inteligência artificial que nos permita estar acoplada a uma máquina que possa estar no centro de saúde, de repente põe-se a cenário da pessoa poder rastrear isto perto de casa, quando o doente vai ao médico de família, quando o doente está integrado nos outros rastreios que faz. Ainda por cima de nós que vivemos num país que os centros de saúde têm um retinógrafo para rastrear a retinopatia diabética, fazia todo o sentido, já que temos os equipamentos montados, já que rastreamos uma doença, então com a mesma foto rastreamos duas e passamos a tentar ir à procura destes ladrões silenciosos passarem a ter uma resposta atempada. Este trabalho visa chamar a atenção sobre uma doença que a gente chama qualidade, que é a maior causa de cegueira irreversível nos países envolvidos, incluindo Portugal. E vai afetar principalmente as pessoas a partir dos 55 anos de idade. O nosso estudo apela a uma colaboração entre os cuidados de saúde primários e os hospitais e também faz realce à literacia, ou seja, à educação dos doentes para vigiar o estado do seu olho quando está feito o diagnóstico. O doente em casa, olhando para uma grelha, que é um dispositivo que lhe é dado, consegue detectar se a sua acuidade visual fica pior. É uma doença que só durante muitos anos é assintomática e, portanto, o doente tem lesões que um oftalmologista consegue detectar no exame do fundo ocular, mas o doente não tem quaisquer sintomas. É aquele doente que continua a querer trocar os óculos porque às vezes acha que não vê muito bem ao perto e vai ao optometrista quase todos os anos trocar os progressivos, mas na realidade ele tem uma doença no fundo do olho. Se nós o virmos e o detectarmos, conseguimos estratificar o risco, ver em que grau está da doença, porque há formas leves, intermédias e tardias, e conseguimos, por outro lado, ver quais são os doentes que têm maior risco de progredir. Foi um processo difícil porque havia vários trabalhos de muita qualidade, bastantes, e portanto é sempre difícil selecionar alguns, mas o júri, que era um júri numeroso, chegou a um consenso e portanto foram premiados um trabalho com o Prémio Bial de Medicina Clínica 2024 e 2 menções honrosas. Há relativamente poucos prémios na área da medicina clínica em Portugal. Este é um dos galardões mais antigos e mais prestigiados e, portanto, receber este prémio é algo de muito relevante para quem é premiado e tem sido ao longo destes 40 anos. É uma honra para a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é uma honra também para o diretor da faculdade receber este evento aqui. Este é um marco importante da ciência médica em Portugal. É um marco histórico, por um lado, pelos anos que o prémio já tem, mas também é um marco do presente, daquilo que é importante de reconhecimento médico-científico na atualidade e também um marco para o futuro, porque muitas vezes aquilo que é premiado neste momento vem-se a revelar relevante, de facto, no futuro médico, em Portugal e não só. Nas ciências da saúde é muito importante que as coisas tenham importância social, que tenham utilidade. Não é, portanto, depois podem ter valor económico, etc. É muito importante. Mas para já o que nós temos que resolver é o problema das pessoas.
E o que estes projetos hoje, tivemos 3 projetos estupendos, eram sobre de investigação fundamental aplicadas à clínica para utilizar para quê? Para fazer prevenção e para fazer diagnóstico precoce. A investigação fundamental em Portugal é um bocadinho melhor que a investigação clínica, porque infelizmente nós até agora não temos tido capacidade para dar tempo protegido aos médicos clínicos. Eles deviam ter tempo protegido para fazer investigação e para fazer ensino. Como eles não têm e a assistência clínica é muito pesada, eles não têm tempo. A investigação científica em Portugal tem crescido de uma forma estonteante. De facto, Portugal está a atingir ou tem atingido níveis de qualidade e quantidade, mas de qualidade, de excelência a nível mundial. E, portanto, de facto, eu acredito que temos um caminho ainda grande para percorrer, mas estamos a criar condições para que a investigação científica continue, floresça e se desenvolva cada vez mais em Portugal. Ao olhar para trás sobre estes 40 anos, acho que é absolutamente fantástico termos distinguido algumas das mais notáveis figuras da medicina em Portugal. Mas também acho fantástico os júris que nós tivemos. Mais notáveis figuras da medicina portuguesa passaram pelo júri do Prémio Bial e de uma forma independente escolheram aqueles que eram na época os melhores, aqueles que tinham melhores trabalhos, que concorriam melhor. E para mim esse é o tom. Premiamos ao longo dos anos em várias áreas. Se me disser qual era o trabalho que mais me impressionou, eu prefiro dizer o que mais me impressionou é de facto termos premiado o que há de melhor neste país.